Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Teodoro, eu tô aqui com mais um vídeo para vocês para falar do artigo 659 da Instrução Normativa 77 de 2015. Nós estamos falando de princípios que deverão ser seguidos pelo servidor público no ato da análise de pedidos administrativos. Então, são deveres elencados que têm muito a ver com princípio da boa-fé processual, princípio da legalidade, princípio da dignidade da pessoa humana, dever de publicidade dos atos administrativos. Pode surgir no curso aqui das questões que a gente está tratando algumas perguntas. Vou tentar antecipar. Algumas pessoas vão falar, mas é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência não revoga a cláusula pétrea. Esses deveres, ainda que eles sejam retirados do artigo 659, eles estão no processo administrativo previdenciário como princípio basilar dos atos administrativos que resguardam o interesse público. Então, memoriza eles. Se um dia eles forem riscados, vocês vão utilizar ele da mesma forma, porque eles estão implícitos ao princípio da boa-fé, legalidade, dignidade da pessoa humana, proteção, devido processo legal, publicidade e tantos outros princípios administrativos e constitucionais. Então, nós vamos ler agora o inciso 8, inciso 8º, inciso 8 da Instrução Normativa 77 de 2015. Publicidade dos atos praticados no curso do processo administrativo, restrita aos interessados e seus representantes legais, resguardando-se o sigilo médico e os dados pessoais, exceto se destinado a instruir processo judicial administrativo. Princípio da publicidade desse ato administrativo adstrinto às partes envolvidas. Ora, o servidor público não pode chegar lá e uma pessoa que tem uma doença grave e que pode inclusive ser uma doença que traga aí um preconceito na vida social, e ele mora numa cidade, sei lá, uma cidade do interior, dizer, o vizinho da senhora Maria tem uma doença X, eu vi aqui. Ele não pode, ele tem o dever de sigilo profissional, mas observando a publicidade. Qual a publicidade? A publicidade de manter todas as informações às partes envolvidas no processo. Se ela foi judicializada, a parte que está envolvida no processo ainda é a pessoa e a administração pública. Lógico que lá no judiciário vigora o princípio da publicidade mais ampla, exceto se o processo estiver em segredo de justiça, mas na administração pública a publicidade dos atos existe, ela precisa existir entre as partes do processo, ou para proteger o bem comum. Isso também é importante dizer. Porque, por exemplo, numa questão de análise de laudo técnico de condições ambientais do trabalho, verifica-se que a saúde do trabalhador foi afetada por um determinado elemento químico e aquele elemento químico condiz com a fabricação e industrialização de um produto que pode estar sendo de alguma forma repassada à comunidade, ocasionando dano ambiental, esse dever de publicidade ele não é entre as partes do processo, porque aí já afeta toda a sociedade, ok? Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É o inciso 9, da IN 77 de 2015. Então, os meios e os fins têm que ser adequados em caso de aplicação de sanção. Ele não pode ultrapassar essa sanção a limites que estão externos ao direito previdenciário. Por exemplo, foi descoberto ali pelo processo administrativo judiciário que houve um termo assinado em desacordo em que a pessoa assinou aquele termo e não condizia com a realidade. Então, o servidor vai lá e cessa o benefício desse autor. Passou algum tempo, ele vai lá e vai requerer uma aposentadoria. Já tem o direito da aposentadoria. Vamos supor que ele estava recebendo benefício de assistência social. Tá, foi cessado, ele vai lá e recebe
vai receber o benefício previdenciário de aposentadoria, vai fazer o requerimento. Aí o servidor, utilizando daquele processo administrativo de amparo, olha, você fez uma conduta inadequada nesse processo administrativo que já foi punido com a perda do benefício, agora eu vou levar isso para a aposentadoria por idade e eu não vou conceder, em virtude dessa conduta, sua aposentadoria por idade. Não pode. Ah, Patrícia, mas pode haver aí descontos porque recebeu indevidamente? Pode. É o princípio de interesse público sobre o privado. Se a pessoa teve uma conduta inadequada que lesou, há normas previdenciárias que autorizam esse recebimento. Discutível, inclusive, na minha opinião. Discutível. Será que essa conduta pode ultrapassar aos limites daquele processo administrativo? Fica aí uma questão para ser discutida caso ocorra uma situação como essa. Fundamentação das decisões administrativas, indicando documentos e elementos que levaram à concessão ou indeferimento do benefício ou serviço. Ora, fundamentar. Foi lá Dona Maria pedindo uma aposentadoria por idade, porque ela completou 60 anos de idade, tinha 15 anos de contribuição, completou 60 anos de idade em novembro de 2019, 1º de novembro de 2019. Chegou lá, o servidor público não estava adequado o sistema, consultou no sistema que ela só poderia aposentar conforme uma regra de transição se ela completar 6 meses a mais de contribuição, ou 6 meses a mais da idade. Não estava adequado o sistema. Aí o servidor indefere o pedido porque você tem 180 meses de contribuição. Isso não é fundamentação. E está acontecendo muito. Na minha opinião, está quebrando o artigo 659 da Instrução Normativa 77 de 2015, mas mais do que quebrar essa questão da Instrução Normativa, está agindo em confronto com a legalidade, está indo de encontro à legalidade. E essa atitude, ela não pode sobressair. O poder público, ele age violando norma previdenciária ao agir dessa forma. Na minha opinião, cabível dano moral por essa atitude inadequada, porque benefício previdenciário é o bem da vida essencial. Quando ele vai lá na administração pedindo aposentadoria, pode ser que ele não tenha mais nada, nem força de trabalho, ou esteja doente e precisa receber aquele benefício. Identificação do servidor responsável pela prática decatada, ato e identificação do servidor responsável pela prática de cada ato e a respectiva data. Então, fez o requerimento administrativo, o servidor X analisou na data tal. Por quê? Controle dos atos administrativos, né? Tem prazos adequados para serem cumpridos no processo administrativo, que nós vamos falar disso mais adiante. Então, tem também, esse servidor precisa ser avaliado de alguma forma pelo desempenho dele no trato da coisa pública. Eu acho que o bom servidor gosta, inclusive, de ser avaliado e gostaria, inclusive, que os aumentos promocionais fossem adequados àquela função que ele exerce. Não tem nada mais frustrante para o servidor público quando ele trabalha adequadamente, quando ele desempenha as atividades dele conforme as orientações normativas e ele não tem a devida adequação ou não tem reconhecimento dessa situação. Adoção de formas e vocabulário simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos usuários da Previdência Social, evitando-se o uso de sigla ou palavra de uso interno da administração que dificultem o entendimento pelo interessado. Vocabulário simples tem a ver com aquela questão de abarcar as pessoas, dar a informação clara, objetiva, a ponto, modo que elas precisam. Então, o NB da senhora tá uma coisa, eu falar NB para um advogado, número de benefício. Mas eu vou falar NB, número de benefício, para uma pessoa que talvez nunca teve acesso a uma forma de estudo e não entenda as siglas internas da administração pública? Não pode, tá? Objetividade, clareza, adequação e, acima de tudo, resguardar o direito público é também
conscientizar esses servidores que eles estão ali não para negar benefício, mas para adequar a realidade das pessoas que foram ali e pagaram o seguro e agora querem receber a contrapartida por esse pagamento. Abraço, se gostaram, dá um cliquinho, compartilha e é isso.